O pessoal já está entrando. Pastora Selma. Estão me ouvindo aí? Dá um ok aí quem está me ouvindo. Ah, então tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Já dá mais um tempinho pro pessoal ir entrando. Ok. Boa noite, Nath, Ana. Nayara entrou. Já dá mais uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando. Monique, boa noite. João. João. Pastor Carlos, Thaís. Olá. Olá, gente. Só dá mais um tempinho pro pessoal ir entrando. Vou falar do João, João professor. Tá aqui na live. A Vivian já tá online já. Vou só esperar uns 2 minutinhos, tá, Vivian? O pessoal ir entrando. Ana. Vou aceitar. Gente, boa noite. A gente vai começar agora essa live. É um assunto tão importante, tão delicado. E a gente vai falar um pouco vai falar do abuso infantil, né? Quem vai ajudar a gente, vai nos abençoar dando informação para nós é a Vivian. A Vivian é psicóloga. Ela já trabalha há mais de 8 anos com abuso infantil, atendendo crianças. E esse tempo todo ela tem estudado sobre o tema, né? Depois vocês podem entrar no perfil dela para ver. Ela também é escritora de um livro que é o nosso tema, né? Precisamos falar sobre isso. Ela escreveu esse livro. Então eu vou chamar a Vivian aqui para a gente já começar e não perder tanto tempo, tá bom? Porque tem bastante assunto para a gente poder tratar. Aqui. Já chamei a Vivian. Oi, Vivian. Oi, tudo bom, mano? Boa noite, tudo bom? E você, como tá? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem também? Também, Pessoal, tranquilo. tá tudo certo aí, o áudio? Só dá um okzinho aí se o áudio tá ok. Ana, boa noite a todos. Nosso professor João, a pastora Selma também tá aí. Olá, boa noite, pastora, professor, Thaís do Kids, as meninas do bacana, Kids entrando, bacana. O pessoal tá entrando aos pouquinhos, estão entrando aí. Nath, tudo legal. ok? Então tá bom. A pastora Selma, Boa Natália. noite. Gente, boa noite. A gente vai, vamos iniciar. Vivian, você quer se apresentar? Falar alguma coisa de você? Eu vi que você estava apresentando, é Isso, isso, eu né? falei um pouquinho. Eu sou psicóloga, eu atuo na área clínica, né? No atendimento clínico e também atuo com atendendo vítimas de abuso sexual na infância, né? Atuo também com a questão da educação sexual e também estou terminando uma formação em terapia sexual, né, para trabalhar essas questões A todas aí parte da também envolvendo sexualidade. da sexualidade, isso. E já atuo já mais aí de 8 anos nessa área com relação ao abuso, né, trabalhando com a prevenção e atendendo vítimas também de abuso na infância.
Na infância. E também adulto, você atende também adulto, né? Porque essa questão é tão grave, né, Vivian? Que assim, ó, uma criança abusada, a vida inteira dela, ela carrega aquilo, né? E tem adulto que Sim. ainda tem problema porque fica preso naquilo do passado, né? No que sofreu ali no passado, né? Hoje, até especificamente, eu atendo mais são adultos que sofreram o abuso na infância. Né? Eu tenho outras pessoas na equipe que trabalham com criança, que hoje eu não estou atendendo. Então, eu atendo hoje mais são os adultos mesmo. Até uma das coisas que a gente tinha até conversado com relação ao grupo, né? Isso. Com que também aproveitando aí no início a gente falar, mas existe agora vai iniciar, né, um novo grupo para atender adultos que foram vítimas de abuso na infância. É Nossa. um grupo aí com esse olhar cristão, né? Então, para pessoas cristãs que sofreram abuso na infância também. Então, Vai ter algum custo? Tem algum custo ou não? Não, né? não, esse grupo ele vai ser 100% online e 100% gratuito também. Né? Então, quem tiver interesse, aí é só depois me procurar, vir o direct no Instagram, mandar contato, porque daí eu vou fazer contato com todas essas pessoas antes que vão participar desse grupo também. Nossa, vai ser uma bênção, viu? Porque tem muita gente aí que está ainda sofrendo com essas questões e não tem um respaldo, né? Não tem uma ajuda. Sim. Não é? Vai ser muito bom, viu, Vivian? Que Deus abençoe esse trabalho, tá? Para a gente já começar a desenvolver o nosso assunto, né? Eu queria que você já falasse um pouquinho, assim, ó, porque às vezes as pessoas elas não sabem o que é o abuso. O que é o abuso, né? Da onde vem? O que é isso? O que é abuso? Você pode Uhum. falar um pouquinho para gente? Se a gente for pensar na questão do conceito, né? Conceituar a questão do abuso. Então, é qualquer forma de aproximação de contato de uma pessoa mais velha, um adulto, até um adolescente, com uma criança ou um adolescente, com uma intenção, né? Com interesse sexual. E esse contato pode ser com esse adulto tendo uma aproximação através de toque, né, através de uma forma de contato físico com essa criança ou esse adolescente, ou não. E é aí que acaba muitas vezes as pessoas acabam muitas vezes nem percebendo ou sabendo depois só isso lá na vida adulta que sofreu um abuso na infância porque ele se mistura muito com essa questão de tentar, esse abusador se aproveita tentando colocar como uma forma de carinho. É assim que funciona, né? Até porque esse abusador ele se aproxima, ele ganha confiança, né? Ele estabelece uma relação para só depois ele cometer esse abuso. Então, como é algo construído e através de uma relação normalmente de confiança, normalmente esse abusador é alguém que essa criança confia, que ela tem ali de referência, então se mistura muito essa relação, e aí por isso que muitas vezes acaba, muitas pessoas sofrem esse abuso e nem sabem. É Né? verdade. Então, quando a gente fala aí de formas de abuso sem ter o contato físico, a gente pode falar da questão de uma pessoa ter uma relação de assédio, né? Então ficar falando coisas de cunho sexual, ou mostrar fotos, imagens, vídeos Partes íntimas pornográficos, a no parte ambiente. íntima. Às vezes ele nem toca na criança, mas ele mostrar, né? Ou às vezes ficar se insinuando, né? Ou assistindo vídeos, ou assistindo, vendo revista, alguma coisa na frente dessa criança e mostrando para essa criança. Isso tudo são formas de abuso. E que muitas vezes esse abusador não precisa tocar na criança. Mas a questão é a intenção dele e o prazer dele que está justamente em colocar a criança nessa situação, de onde ela vai estar numa situação aí de poder sobre ele, né? Que ele vai ter esse poder Entendi. sobre essa criança e deixá-la nessa relação de inferioridade. Então, muitas E vezes, assim, esse prazer vem através disso. assim, e como conversar, né, com a criança a respeito disso? Como que a gente pode falar para a criança? Porque assim, a criança, ela se sente muito culpada. A gente vê casos assim que a criança não fala porque ela pensa assim, a culpa é minha, eu deixei. E agora o medo de represária, né? Como conversar? Como que os pais podem conversar com a criança a respeito disso?
É o que hoje a gente fala da questão da importância da educação sexual, Sim. né? E você ser intencional nessa educação. Porque, e isso desde lá da infância, da primeira infância, da educação infantil, desde de bebê a gente vai trabalhando isso. Então, a importância de eu criar isso com a criança, porque a gente desenvolve a questão da confiança dessa criança com esse pai, com essa mãe, né, com esse adulto, aonde ele vai saber que ali ele pode contar sobre isso e as pessoas vão ter confiança e ele vai ser acreditado sobre aquilo, né? Também a importância de você ir explicando, né, as primeiras coisas, a questão da privacidade, a importância da privacidade, a importância com relação ao seu corpo, as suas partes íntimas, né? O toque, que aonde não pode ser tocado, o que é só um local que é só seu, que é de intimidade, onde as pessoas não podem ter acesso, né? Então, tudo isso tem que ser construído e ensinado para a criança, né? Sim, é que Então, muitos assim, pais quando a gente... acham, rapidinho, muitos pais acham assim que educação sexual é você ensinar o sexo para a criança. E na verdade não é isso que a gente está aprendendo aqui. Não é você mostrar as partes, fazer com que a criança entenda que aquilo ali é uma parte que só ela pode tocar, que nem todo mundo pode pegar, não é verdade? Porque tem isso, não tem, Vivi, esses mitos que as pessoas Tem, falam, ah, eu vou tem. ensinar É um dos sexo. principais mitos, né, que tem com relação à educação sexual, de você, de acreditar que, se eu falar sobre educação, se eu falar sobre sexualidade, eu não estou estimulando a criança a pensar ou a querer fazer sexo antes da hora? Será que eu estou falando algo que eu estou deturpando para a criança? E, na verdade, é justamente ao contrário, né? Quando a gente fala da educação sexual, a gente fala sobre sexualidade, a gente não está falando sobre sexo. Sexo é um item dentro de quando você pensa no conceito de sexualidade. Sexualidade envolve tudo, né? Se a gente falar, a gente, de quando você nasce, você já começa a desenvolver a questão da sexualidade. O que é a sexualidade? Sim, São as relações, os afetos, o toque, o carinho, né? A relação com o seu corpo, o respeito ao outro, a questão de intimidade, a questão das suas partes, a questão de você ter o cuidado com o seu corpo, o cuidado com o corpo do outro, como que você trabalha a nudez. Então, todos esses conceitos vão sendo trabalhados através da educação sexual, né? sim, Então, quando eu trabalho isso desde lá da infância, fica muito mais fácil, né? Porque muita gente pensa assim, essa sexualidade só vai aparecer lá na adolescência, na puberdade, né? Só que se eu não trabalhei essa educação sexual já desde a infância, esses pais para ter acesso a sexualidade, conversar com o filho na adolescência, já passou, já passou. né? Porque nesse momento é onde o adolescente se fecha no mundo dele. E aí, se ele não veio sendo construída essa relação, esse diálogo aberto, essa comunicação em casa, ele não consegue depois se abrir para falar sobre isso, né? E a gente pensar, quando a gente fala assim, da educação sexual, é pensar assim, a gente não educa nossos filhos com relação a valores, com relação a princípios, com relação à questão religiosa, com relação à moral, né? Então, com relação à questão da própria educação cognitiva, né? Então, a questão da sexualidade é mais um item, né? E que cabe aos pais a responsabilidade e o dever de educar, né? Entendendo Exatamente. que quando eu falo sobre essa educação, quando eu ensino, quando eu converso com meu filho, eu estou protegendo ele, né? Se a gente Exatamente. falar de estatísticas, assim, que tem comprovado estudos do quanto que muitos adolescentes, quando eles recebem a educação sexual, eles tendem a iniciar a vida sexual mais tardiamente. Enquanto que os outros que não recebem essa educação acabam iniciando, né, a vida sexual mais cedo. Muito E cedo. aí a gente se depara em Exatamente. escolas com adolescentes que muitas vezes têm relação sexual
e não tem conceitos básicos sobre sexualidade. Eles iniciam numa Exatamente. prática, mas não têm informação. Exatamente. E aí é onde vem a questão da gravidez na adolescência, não é? Porque não teve aquele contato antes. Então, isso é bem importante mesmo, a gente já começar desde cedo, já instruir a criança, falar da sexualidade, né? Eu acho que assim, ó, cabe aos pais, né? Cabe a gente como É. pai, como mãe, né? Fazer isso com a criança, né? E incentivar eles, ensinar para que não venhamos ter problemas futuros, né? E aí eu acho que a gente muitas vezes se esbarra numa questão assim, que os pais não receberam essa educação sexual. E aí eu tenho Exatamente. dificuldade de como que eu vou falar, como que eu vou ensinar, então, como que eu saio dessas perguntas, né? Como que eu vou começar um diálogo, né? E aí a importância de eu buscar esse conhecimento, né? Buscar informação através de livros, de materiais hoje que tem disponível e de cursos, de informação mesmo, de conhecimento, lives como essa, debates, mas a gente trazer isso, né? E a importância da igreja, como igreja, poder trazer esse assunto, trazer informação, conhecimento para as pessoas, porque muitas vezes também esses pais eu entendo que muitas vezes não falam, porque não tem a informação, tem dificuldade de lidar com o Tem assunto. vergonha Né? também, porque são pessoas mais antigas. Então, assim, como que eu vou falar disso com meu filho? Não sabe, né? Mas, assim, a gente está num tempo que a informação está aí. A internet está Uhum, aí, não é verdade? Tem sim. cursos online, cursos gratuitos. Assim, ó, eu sei que está quebrando um pouquinho. Ainda tem o tabu, mas eu sei que está quebrando um pouco disso. E assim, é importante buscar informação, né? Igual você falou, buscar, corre atrás, porque a gente tem um bem precioso que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Se a gente não cuidar, não é? Não procurar informação para proteger, para dar um futuro legal para eles entender, para chegar lá na frente, na adolescência, não ter um problema de sexualidade, principalmente, que é o assunto que a gente está falando, tem que buscar mesmo informação, buscar saber, buscar pesquisar, né? E assim, ó, tem até uma pergunta aqui, ó, como conversar com os filhos? Então, assim, ó, primeiro, antes de conversar, acho que a gente tem que aprender, né? Primeiro, É. né? Até porque se você for pensar assim, quando eu vou falar de sexualidade, eu antes de trabalhar de poder passar isso para o meu filho, eu tenho que olhar também para a minha própria sexualidade. Sim, Como que eu lido com a minha sexualidade? Né? verdade, E aí eu vou entrar em contato com algumas questões que são minhas para como que eu vou transmitir isso para essa criança, né? Eu exatamente. tenho Como que eu... uma das coisas que acabou acontecendo de eu escrever o livro, que é Precisamos Falar sobre Isso, esse material falar para ajudar pais a trabalhar justamente essa questão do abuso sexual, a prevenção ao abuso. Por quê? Em todos os cursos, treinamentos, palestras que eu ia fazer, chegava depois ou no meio, os pais falavam assim, tá, como é que eu faço? Não sei como fazer isso. Ou se não, muitas pessoas também que tinham sido vítimas de abuso na infância, não tinham tratado dessa questão deles mesmos, então muitas vezes eles acabavam contando no meio de um treinamento ou depois me chamavam para poder contar e aí revelar uma situação de que eles nunca tinham compartilhado com ninguém, que eles tinham sofrido aquele abuso. E aí eles falavam assim, poxa, e agora como é que eu vou falar? Como que algo que eu nunca tratei, nunca lidei, né, na minha vida e agora eu vou ter que trabalhar isso com o meu filho? Muitas vezes acaba acontecendo o quê? Pais que sofreram esse abuso na infância, ou ele entra numa superproteção e aí exagera, né, nesse Sim, cuidado em colocar essa criança e acaba trazendo outras consequências, né, na vida dessa criança, ou ele simplesmente fica como tivesse alienado da situação e não toca no assunto. Né? Então, por isso que daí eu desenvolvi esse material para bem didático mesmo, assim, eu fiz o livro do adulto, o livro da criança, para ajudar, então, a ensinar como para os pais terem um conhecimento, a informação sobre a temática, e aí no livro infantil, o passo a passo de trabalhar todas as ferramentas para a criança ter de proteção. Né? sim, muito E importante esse também material. e junto com isso, assim, a importância de envolver esses pais nesse processo, né? Sim, Porque muitas vezes existem materiais
que tem disponível, mas que são materiais voltados somente para criança. Sim. E aí fica muito a criança tem que aprender a se autoproteger, mas não tem esse apoio dos pais, da família ou de algum adulto de confiança. Né? Sim. E aí a gente se depara com uma outra questão que é muito delicada, que é eu dou ferramentas para essa criança, ela revela esse abuso, E o pai não né? acredita. Pede ajuda e o pai não acredita. É verdade, acontece muito isso, muito, muito. E aí a criança fica com medo, ela vai falar para quem? Se Para aquele que tinha quem? que proteger ela não acreditou, Uhum. então ela canaliza aquilo. E aí é onde ela vai acarretando para a vida dela toda, né? É. E por isso que, Então, assim, só através mesmo desse conhecimento, dessas famílias entrarem em contato, professores saberem, entenderem a problemática do abuso, né, para poder realmente conseguir proteger e ajudar essas crianças. é verdade, Né? é verdade. É verdade. Vivian, assim, ó, quem são os principais abusadores, assim, que você pode colocar pra gente? Porque, às vezes, assim, a gente pensa assim, não, pode, não acontece, comigo não acontece, na minha casa não, é na casa do vizinho, né? Mas quem são essas pessoas que abusam, geralmente, das crianças? Tá, ótimo. Se a gente for pensar assim, né, esse abusador, ele não tem escolaridade, grau de Uhum, escolaridade, ele não tem a questão de classe econômica, uhum, diferenciação, porque muitas vezes a gente vê divulgado na mídia, às vezes casos isolados, às vezes casos mais de periferia, e aí você pode ter essa ideia de que tá lá, né, tá longe, não tá aqui. Né? sim, Então, quem que é esse abusador? Esse abusador é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que é próxima da família, sim, é uma pessoa que muitas vezes ele não dá nenhum sinal de que poderia fazer alguma coisa. É uma pessoa que normalmente é da confiança dessa criança, então ele está ali envolto muito perto, muito junto dessa criança. Ele pode estar conseguindo aliciar essa criança e conseguindo a confiança também desses pais, né, muitas vezes. Mas ele também pode ser um pai, ele pode ser uma mãe, sim, pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser o tio da van, pode sim, ser o tio da recreação, pode ser uma tia, né? Então, assim, ele não tem um sexo também, porque pode ser homem, pode ser mulher. Né? sim, Então, assim, na verdade, você não tem algo que você consiga identificar de longe quem que é esse abusador. é, Né? Uma sim. coisa que é E como... importante a gente. Hã? Não, pode falar, pode falar. Uma coisa que é importante a gente desmistificar também é a questão quando você fala, ouve muito a questão quando fala assim, é um pedófilo, o pedófilo que foi preso, pegaram um pedófilo. E aí é importante saber assim, o que é o pedófilo, né? A pedofilia é um transtorno, né, psiquiátrico, ele é diagnosticado por um psiquiatra. E o que significa isso? É uma pessoa que tem o interesse sexual, o desejo sexual dela é voltado somente para uma criança ou pré-púrbere, que a gente chama, que é antes de entrar na adolescência ainda. Então, é uma pessoa onde ele tem um desvio, né, onde esse desejo sexual dele é voltado para este perfil. Só que o que acontece? Quando a gente fala do abuso, a quantidade, né, de pessoas que são identificadas como abusadores e que depois são avaliadas e que têm esse transtorno de pedofilia é mísero. Então, o que a gente tem, na verdade? Tem um adulto que ele não tem um transtorno de pedofilia, ele tem, na verdade, uma questão mais de caráter, uma Caráter. questão de ele se aproveitar de uma situação, de uma vulnerabilidade dessa criança, dele ter uma questão muito mais de poder e domínio sobre essa criança, dele exercer isso e, através disso, ele aproveita para abusar dessa criança. Meu Então, ele Deus. não tem um transtorno psiquiátrico.
Essa né? pergunta Ele tem mais uma questão de perversidade, né? perversa. Exato. E aí, porque senão é diferente, né? O que muitas vezes, assim, não que esse pedófilo ele não possa abusar, ele pode também abusar, mas a quantidade ainda é muito menor do que a quantidade de pessoas aí que não têm esse transtorno e que abusam de criança. É verdade. E assim, ó, tem uma pergunta aqui que o João fez, assim, como que a igreja pode fazer para, como que é a pergunta? Para ajudar essa criança? Qual o papel? O que que a gente pode fazer como igreja? Se a gente sabe disso, sabe? O pai abusou de um filho. Nós, como igreja, o que que a gente tem que fazer? Qual o processo que a gente tem que fazer? É, É uma... a, o que existe, assim, né? Quando você, eu acho que assim, a primeira coisa, como igreja, o primeiro papel é você pensar a questão da prevenção, né? Sim, Então, com informação, com tendo recursos, né? Desenvolvendo coisas dentro da igreja, trabalhando com as lideranças para desenvolver essa questão deste olhar e de também de recursos de prevenção para essa criança, até mesmo dentro da igreja. sim, Aí, quando você fala de uma situação de que aconteceu algo, a gente sempre tem como dever a denúncia, sim, né? Até porque o que acontece? Esse abusador, ele não para, né? Ele não para. A gente tem casos e casos desse abusador que ele abusa, por exemplo, é um pai, abusou da filha, ele abusa da neta, abusa da irmã, e sim, isso vai se repetindo, ele não para. Então, como igreja, também tem o dever aí junto, né, com essa família, de caracterizar uma denúncia, né, e fazer a questão da proteção, né, e o cuidado com atenção com essa criança e a família também que vai precisar de recursos, né, acompanhamento para poder tratar essa questão, porque acaba é algo que envolve a família toda, né? sim. E se você pensa assim, ó, você desconfia que aquela criança está sendo abusada, né? Como que você pode abordar ela para falar? Você desconfia porque a criança está estranha, está diferente. Então você está desconfiada porque ela tem algumas atitudes diferentes, né? Como abordar essa criança? Foi uma pergunta também lá do Forms. Como abordar essa criança? Como falar para ela para não chocar? Porque às vezes tem pais que já se desesperam, já, ai meu Deus, e aí a criança não vai ter coragem de contar, porque vai achar que é uma coisa muito feia, que a culpa é dele, e aí não vai se esconder, vai se fechar, né? Então, como assim? Como que os É. pais podem fazer para abordar essa criança? Está desconfiada, está achando estranho. O que que faz? Primeiro, eu acho que é importante saber assim quais são os sinais que essa criança pode dar para que eu possa ficar atento e poder perceber se pode estar ou não acontecendo alguma coisa, né? Então, assim, normalmente a criança, às vezes, ela é muito comum ela não falar, mas ela dá sinais, né? Ah, se fala aí E, e desses aí, sinais. Que sinais? assim, quais são esses sinais? Essa criança normalmente ela vai apresentar esses indicadores, né? Esses sinais de principalmente é, quando são sinais físicos, às vezes é mais fácil de você identificar, Sim, é né? verdade. Mas como muitas vezes o que acontece? O abuso, esse abusador, ele normalmente ele não deixa vestígio, né? Porque ele também é muito inteligente e ele também não vai deixar vestígios. Então, Sim, normalmente, se você fala de um abuso que foi sem um toque físico nessa criança, então ele não vai ter sinais ali físicos para você identificar. Então, eu vou só conseguir identificar através dos sinais comportamentais, né? sim, O que é importante desses sinais? Assim, eu vou falar para vocês alguns deles, mas o que é importante saber? Nem todas as vezes que a criança apresenta um desses sinais que eu vou falar, quer dizer que ela está a sendo criança abusada. está sofrendo abuso. O que quer dizer? Algo está acontecendo de errado com essa criança e eu preciso estar atenta, eu preciso investigar, Sim, tá? Então não é um mais um é dois, né? Então é só importante saber assim que algo está acontecendo. Pode ser um abuso ou pode ser uma outra situação que essa criança está vivenciando, né? Então, por exemplo, normalmente a criança muda muito o comportamento. Então ela faz uma alteração de humor. Uma criança que era muito extrovertida, brincalhona, ela começa a ficar mais retraída, ela começa a se isolar dos amiguinhos, ela começa a demonstrar mais agressão,
ela começa a muitas vezes demonstrar medo, medo de alguma pessoa específica, medo de algum lugar. Às vezes ela ia muito na casa daquele vizinho, ia sempre brincar com o amiguinho, agora ela não quer mais. Não quer ir mais para casa do vovô. Tem medo, né? Muda o comportamento. Ou muitas vezes essa criança tem o que a gente chama de regressão de comportamento. Então a criança começa a fazer xixi na cama, começa a ter uma fala mais infantilizada, ela começa a mudar. Essa criança pode apresentar pesadelos, terror noturno, que a gente chama, ter perda de apetite, ou ela pode ter compulsão alimentar. Ela pode demonstrar falta de concentração, ela pode apresentar dificuldades na escola, dificuldades no aprendizado, começa a ir mal na escola. Antes ela ia super bem, tirava notas boas e de repente ela muda isso, muda o comportamento dela com os amigos. Por exemplo, ela começa a mostrar também, ou às vezes a criança vem com um comportamento ou uma fala sobre questões sexuais, sobre alguns assuntos que nunca foi falado. Então, de onde que ela veio? De onde que saiu isso tudo? De onde tirou? Dependendo de como que essa criança está sendo estimulada, ela pode demonstrar uma masturbação também excessiva, É isso que eu ia né? te perguntar, Isso pode acontecer. Até o que é importante aqui também? Entender que é natural do desenvolvimento infantil, né? Por isso que também é importante a gente entender sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da sexualidade na infância, porque senão a gente também pode confundir algumas coisas. Então, Sim. assim, é normal que uma criança, quando ela começa a descobrir os seus órgãos e ela percebe que é gostoso mexer e que estimula, então, assim, ela pode também começar a fazer mais isso. E não quer Sim. dizer que ela está sendo abusada, né? Mas, por outro lado, se isso está junto com outras situações dentro dessas que a gente está elencando, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo, sim. Né? Então, teria que investigar, tá? Uma coisa Essa que questão de você... filme. Não Pode entendi. falar, Vivi. Essas questões, Não, assim, uma de coisa filme, né? Que de mostra filme? sexo, cenas Assim, assim, pode trazer também aflorar a sexualidade da criança, né? com certeza. Não só aflorar, como deturpar essa sexualidade, porque a criança ela não tem maturidade emocional para compreender uma cena de sexo, uma cena de pornografia. Então, aquilo causa na criança algo que pode deturpar a sua própria sexualidade. Né? Ela corrompe mesmo a sexualidade. Então, ela vai apresentar sequelas, isso a longo prazo, com relação a uma criança ser estimulada a esse tipo de vídeo, de filmes na sua vida. Tá? Só que eu lembrei só de uma coisa que você falou, para eu não esquecer, com relação ao que pode fazer, se a gente desconfiar, o que a igreja pode fazer. Então, assim, a gente não tem muitas vezes recurso e conhecimento, e também não dá para cada um sair como investigador tentando identificar se a criança está passando ou não por uma situação de abuso. Se a gente for pensar como igreja, como instituição, aonde eu desconfio, eu percebo alguma coisa diferente, eu tenho o recurso de fazer uma denúncia anônima, né? Então eu posso fazer essa denúncia via conselho tutelar, eu Sim. posso fazer tem um aplicativo que você baixa o aplicativo no celular, chama Proteja Brasil, onde você Uhum. pode fazer essa denúncia também de forma anônima. Certo. Tem também pela internet o site, né, que você também, do Disque 100, você também consegue fazer. Pelo telefone do Disque 100, 100, você também pode fazer, tanto se identificando como de forma anônima. Então, assim, Sim. de quem que é a responsabilidade da investigação não é nossa. Né? Então, eu vou repassar algo que eu desconfio que pode estar acontecendo alguma coisa, e aí essas informações vão ser encaminhadas para os órgãos competentes, onde eles vão fazer uma investigação do que se pode ou não estar acontecendo alguma coisa com aquela criança, tá? Sim. Tá ótimo. Vivian, é uma criança que sofre abuso na infância, né?
e não é tratado, não passa com psicólogo, não tem um acompanhamento, tem aquela questão dos pais não acreditar. O que pode acarretar lá na vida adulta dela? Qual que é o problema? Que problema que ele pode ter? Se a gente for pensar em sequelas aí desse abuso, essas sequelas elas podem ser a curto, médio e longo prazo, né? Então você pode apresentar aí, problemas em vários aspectos da vida. Mas tudo vai depender de uma série de fatores também. Então não quer dizer que todas as pessoas que sofreram abuso vão apresentar esses mesmos problemas, né? Então depende de algumas questões. Por exemplo, o tempo que essa criança passou por esse abuso, quem que era essa pessoa que cometeu esse abuso com essa criança, qual foi o tipo de abuso, né? Essa relação. Então, assim, são vários fatores que vão envolver aí para poder ter ou não essas sequelas. Mas de forma geral, assim, o que a gente pode pensar, né? Normalmente você tem aí casos de crianças que têm adultos, né? Que pode ter problemas com relação à vergonha de si mesmo, com relação ao seu corpo, com relação à sua questão com relação à sua própria sexualidade, né? Pode ter uma pessoa que demonstra culpa, demonstra muita raiva de si mesmo, de se sentir incapaz, ou uma pessoa que a longo prazo também pode demonstrar falta de confiança, ser uma pessoa que desconfia muito, porque como esse abuso foi estabelecido numa relação de muita confiança, né? Ele foi ganhando essa confiança dessa criança. Então, lá na vida adulta, pode se tornar um adulto que tenha dificuldade de relacionamento, não só relacionamento íntimo, mas relacionamentos interpessoais com qualquer pessoa, porque ele tem muita dificuldade de Tem confiar, medo. né? Tem muito medo. Uma pessoa que vai ser muito mais, às vezes, mais vulnerável, pode se tornar uma pessoa mais dependente, pode se tornar uma pessoa com compulsão sexual, com problemas com pornografia, com problemas com relação à sexualidade, ou às vezes você tem um lado dessa pessoa, ela ir para uma hipersexualização, então ela sexualiza todos seus relacionamentos, ela sempre se envolve com múltiplos parceiros, né? Ou você tem um outro lado da pessoa que rejeita a sexualidade, então ela pode desenvolver relacionamentos e aí passa a vida toda, casou e aí quando vai ter um relacionamento íntimo não consegue, né? Porque bloqueia, não tratou, não consegue ter. Então, são alguns aí dos sintomas que pode acontecer. Então, pensar assim, esse sintoma, essas sequelas, quer dizer, pode acontecer tanto na questão emocional, como na questão sexual, né? Como uma questão aí até física, né? De repente, ser uma pessoa que desenvolveu uma doença, né? Algum problema também nesse sentido. Então, são vários aspectos que pode acontecer de sequela na vida dessa pessoa, né? Entendi. E assim, ainda assim, esse assunto é tão pouco falado, né, Vivian? Ainda assim, as pessoas ainda têm aquele, né, principalmente na igreja. Na igreja também bem escondido esse assunto, não é tão Fechado. falado, né? É muito fechado. E Ainda eu tem acho que aquele mais tabu. ainda do que falar é alguém a admitir também que passou pelo abuso, né? Exatamente. E É muita gente que muito. sofreu abuso, muita gente que sofre abuso e não tem coragem de falar. Aí fica Uhum. sofrendo com aquilo canalizado dentro dela e às vezes não tem força para procurar uma ajuda, né? Talvez por vergonha, não é verdade? O que vai pensar É, de mim? e ainda fica, e muitos também por culpa, né? Por culpa. Uma coisa que a Selma aqui até colocou, que eu estou vendo sobre a homossexualidade, né? Se pode estar relacionada à questão do abuso. A gente coloca assim, não a homossexualidade, mas você pode ter uma pessoa que tenha um conflito com a sua identidade sexual. Isso pode acontecer, né? Porque por ela ter sofrido um abuso ali na infância, pode acontecer esse conflito com essa identidade. E também uma coisa que é muito importante a gente trazer, para conversar, essa questão que esse abuso também não é só no caso das meninas,
né? Menino também. Meninos também, né, passam e em grande quantidade. Só que quando a gente vai ver os índices, as estatísticas, aparece pequena para esses meninos, né? E Sim, aí mais a minha interpretação com relação a isso esse menino, muitas vezes ele sofre esse abuso, mas ele não fala, ele tem sim, dificuldade de falar, mais ainda do que a menina. Por da conta menina. aí, se a gente for pensar de uma cultura machista, de achar que esse menino pode ser, falar, se foi um abuso por uma mulher que fez esse abuso É com esse homem, menino, é então homem. não é homem, ele tem que gostar, não pode achar ruim, né? E se foi um homem, da questão da homossexualidade. Então, Sim, ainda é essa cultura e essa visão, esse machismo acaba muitas vezes ainda prejudicando esse menino de buscar ajuda e revelar esse abuso, sim. né? Principalmente de contar, de compartilhar isso. Tem uma pergunta aqui da Adriana, ela perguntou assim, se tem como se livrar das sequelas do abuso. Tem como, tratando tudo, tem como se livrar daquilo? Eu acho assim que, Sim. além da questão da profissional, né, também tem a questão espiritual, né? Como que eles podem tratar isso para se livrar? Porque deve ser uma coisa muito difícil, né? Você conviver com aquilo, Uhum. conviver com aquilo. Eu falo, o primeiro passo, a primeira coisa que é importante, a gente entender assim, o abuso, a base dele, ele é todo construído em cima da questão do, do silêncio. Sim. Então, é algo que muitas vezes essa criança passou a infância inteira, a adolescência, a vida adulta em silêncio. Então, o primeiro passo é eu poder falar, né, sobre isso. Uhum. Então, assumir que passei por essa situação, né, e poder trazer isso à luz, né? Quando eu faço isso, já é mais de meio caminho andado, porque eu trouxe algo que estava ali escondido, e quanto mais eu mantinha aquele escondido, mais ele era alimentado. Sim. Então, essa coisa de eu poder falar é o primeiro passo, né? E também, muitas vezes, buscar ajuda, né? Seja no aspecto psicológico, com terapia, seja, eu acredito sempre também nessa junção, né? A questão espiritual é muito importante, né? Você não vai, eu acredito que está ali à frente, né? E depois vem essas ferramentas da psicologia, de outras áreas para ajudar a trabalhar essas questões. Mas é uma junção de tudo isso para poder se fortalecer, né? E que é possível trabalhar sim, é possível se livrar, você ressignificar toda essa história, poder compreender, né? E principalmente dar um novo sentido, né? E poder realmente trabalhar essas questões e essas dores, porque é possível, né? É possível. É possível, com certeza. E assim, a questão, por isso que também eu falo do grupo, né? Desse fortalecimento de ter outras pessoas, porque muitas vezes é tão escondido, você fica ali sozinho, você não tem com quem falar, né? E pessoas também para compreender, porque uma coisa que fica muito em volta dessa questão do abuso é a culpa, Sim, né? E muitos não falam, não revelam esse abuso por ainda ter a culpa, mesmo exatamente. adultos, né? Muitas vezes compreendendo que foram vítimas, mas ainda carregam a culpa, carrega a vergonha, né? Quando a gente fala de culpa, muitas vezes essa criança ela foi estimulada e manipulada, aonde qualquer pessoa iria ter uma resposta do seu corpo, que é uma resposta fisiológica de quando você é tocado e manipulado, que o seu corpo vai reagir. E aí, muitas vezes, essa criança cresce, um adulto, se culpando por acreditar, porque também esse abusador usou disso. Então, ele usa falando que você gostou, que Sim. você estava gostando, que você queria, Você né? provocou, Você né? provocou, você ia lá, né? Você É, sabia que ia acontecer, então você ia porque você queria, né? Então exatamente. ele usa disso e confunde essa criança, e essa criança cresce um adulto se sentindo culpado e tendo muita vergonha, né, com esse abuso.
Então, é se livrar dessas questões, dessa cadeia mesmo, né? De culpa e vergonha que é em volta dessa situação. Pois é. Nossa, muito triste. Aí a Vivian tá, para quem chegou agora, né? A Vivian vai desenvolver um grupo, né, Vivian, que para ajudar os adultos que sofreram abuso sexual na infância, né? Então, se aconteceu com você, nos procure, né? Pode me procurar, eu dou o contato da Vivian e para você poder se tratar, né? Porque tem É, possibilidade sim de melhorar, tem tratamento sim, né? A gente acredita que isso não vai ficar para sempre, né, Vivian? Tem a questão do perdão também, que a pastora falou, também trazendo um pouquinho pro espiritual, né? A sim. questão do perdão, a Uhum. questão de se aceitar, a questão de ver que aconteceu, mas passou, mudou, é uma nova fase, né? E vai ter esse grupo para ajudar vocês. Então, quem se interessar, depois fala com a gente, porque logo vai É, começar, né, Vivian? isso, vai ser um grupo online, gratuito, e para trabalhar aí com pessoas cristãs, né, que foram vítimas de abuso na infância. Exatamente. Nesse sentido mesmo de fortalecimento, né, de Sim. um ajudando o outro também. Uma ajuda, né? Uma ajuda, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de estar passando com um psicólogo, de estar fazendo uma terapia, nem todo mundo tem Uhum. a disponibilidade do dinheiro. E assim, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, viu? Tenho certeza, é uma coisa necessária. Nossa, esse trabalho tá de parabéns, viu, Vivian? Porque, olha, Obrigada. precisa muito, muito mesmo. É, Muito de verdade. O Vivian, e esse tempo de isolamento? Eu estava vendo hoje na televisão, né, enquanto eu estava trabalhando, um pai que assim, ó, as crianças ficaram em casa e ele abusou de todas. Está passando no jornal hoje, né? E as crianças não aguentavam mais, são muito pequenininhas e foram falar para a mãe. E aí o pai agora está foragido, mas falou que vai matar elas, tudo. Então essa questão do isolamento aumentou muito a questão do abuso, tanto a questão da violência doméstica quanto a questão do abuso. Então as crianças que estão em casa, né? Aumentou muito o número de abuso dessas crianças. Você tem sim. algumas informações sobre isso? Sim, assim, a gente não saíram dados oficiais, né, com Sim, relação a isso, mas a gente sabe que, é, infelizmente, quando isso sair, vai ser, a gente sabe que já está assustador, né? sim, A gente sabe o quanto que muitas vezes essa criança, ela, às vezes tinha como recurso, às vezes a própria igreja, para pedir ajuda, a escola, né? Ela buscava em outros lugares e agora, às vezes, ela está ali o dia todo junto com aquele abusador. Né? Então, a quantidade a gente sabe que é muito grande e que acabou deixando muito mais essa situação, as crianças expostas a essa situação de abuso. Né? exatamente. E aí que entra de novo a questão assim, da importância, a gente entendendo assim, né? Eu não vou poder estar 100% do tempo com essa criança. Então, o que eu preciso fazer? Né? Como que eu posso proteger? É ensinando. Né? Ensino. Então, buscar recursos, informações para ensinar. Eu queria mostrar aqui para vocês uma das coisas, eu tenho aqui, ó, os dois bonequinhos, eles são personagens do livro, é a Nina e o Pilili. Eles Eu são vi hoje. bonequinhos, você viu? São Eu bonequinhos que são sexuados. Então, vi. eles são bonecos o quê? Que vão ajudar. Muitas vezes a criança ela tem a curiosidade de saber sobre as partes íntimas, de saber como, ou você também de poder falar, explicar para essa criança como proteger, como falar dessas partes. Então, é um recurso, né, de poder ajudar a proteger a criança, falar sobre privacidade, para falar sobre proteção, para falar sobre as diferenças que às vezes a criança tem a curiosidade de conhecer o do menino, saber se é igual da menina, o que tem. Então, são materiais que ajudam a criança a trabalhar esse tema, né? E aí devem ser usados sempre por esse adulto, né? Para Sim. ensinar a criança. A verdade, todo o material que vocês podem ver no site, que eu falei do livro, que é o Precisamos Falar Sobre Isso, do adulto, e esse é o infantil. O infantil ele é todo ilustrado, com as partes, então ele tem atividades, né?
para trabalhar com a criança. Então ele vai mostrar aqui sobre as partes íntimas, tá vendo? Tô vendo. Então vai explicar para ajudar os pais. Então ele vai no passo a passo ensinando para a criança como trabalhar esse tema. E Sim, aí ajuda a esses pais a tratar desse assunto, a iniciar sobre a educação sexual. Né? Quando sim. você vai falar sobre a prevenção ao abuso, você também já vai estar tratando a questão da educação sexual. O pastor Edson até perguntou aqui, né? Quais seriam as ações da igreja para detectar as crianças desses abusos? Tipo, as ações seriam essas, né? Ensinar. A gente pode trabalhar com esse material na igreja, né? Sim, até porque quando você está ensinando isso para a criança, é uma forma de você iniciar o assunto e aí a criança vai trazer. Se tiver acontecendo algo, ela vai falar, entende? Então, assim, Exatamente. esse material ele ajuda nisso. Então, eu não posso chegar muitas vezes na criança e como que eu vou colocar isso? Está acontecendo? O que estão fazendo, né? Então, é É, construído na linguagem da criança, conforme a criança tem de capacidade de entendimento, de compreensão, na forma dela, e aí nisso vai sendo construído e ela vai falar, aos né? poucos, né? Aos pouquinhos, você Aos vai buscando a poucos. intimidade com ela, a amizade, ela vai adquirindo a confiança. E isso os professores do Kids têm muito, sabe? Porque essas crianças contam tudo. Tudo eles contam. O que aconteceu, eles vão contar. Porque você chega, você brinca com eles, a gente já chega brincando, né? Então tem aquela intimidade. Então é bem mais fácil da gente poder trabalhar essa questão. Aí estão me Com perguntando onde certeza. adquirir esse material? Com você, né? Comigo, isso. Através do. Pode seguir no Instagram, no direct lá, mandar mensagem. Tem o meu, que é psicóloga Vivian Esteves, e tem o Vivi Kids, material educativo também, que é onde eu criei essa marca, né, para desenvolver esses materiais, tanto o livro como os bonequinhos, e tem o jogo da memória também, que trabalha bons toques e os toques abusivos, a diferença Ah, deles também. Então, sim. é uma marca que eu criei para poder ter esses materiais educativos de educação sexual e prevenção ao abuso sexual. Exatamente. Confiança é tudo. Quando ela confia, ela vai contar e não tem jeito, né? Uhum. Vivian, daqui a pouco vai acabar. Tem 8 minutos. Aí, se É. acabar, a gente volta de novo, né? Tá bom? Uhum. Pra gente só finalizar, tá bom, pessoal? Tá Vai acabar o bom. tempo daqui a pouco, aí vocês conectam novamente pra gente continuar, tá? E vai ter mais uns 20 minutinhos aí, tá bom? Aí tem algumas perguntas aqui, né? Como lidar, né, com as pessoas que sofreram com isso, né? Aí tem assim, ó, pois conheço pessoas que estão tão mal psicologicamente. Então, você já respondeu que é a questão do grupo, a questão de ajuda, a questão de estar junto, né? Além da fé Uhum. também, mas buscar ajuda com um psicólogo, né? Ah, É. você Eu colocou coloquei aqui, né? aqui, porque eu vi que colocaram um outro nome, aí eu coloquei Kids. É. Gente, é @vivekids _educativo, tá? Isso. Aí entra lá você consegue adquirir o material, tá bom? É muito importante, viu? Vocês viram que isso é bem completo. E para ajudar, né, Vivian? Porque às vezes está acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente nem percebe, né? É. Foi o que eu falei, a gente acha que acontece com todo mundo, menos com a gente, né? Mas infelizmente às vezes tá do lado ali, né? Exatamente, está do lado. É, Como denunciar, né? Vamos supor, a família não quer denunciar, porque acontece casos de que a família não quer denunciar. Como que eu entrar lá em contato e denunciar lá através dos telefones que a gente tem, que a gente sempre coloca, e é anônimo, né? Pode ser anônimo ou pode ser Ou não. nominal. Daí depende. Fica a teu critério, mas é importante a gente entender assim, né? Existem esses recursos, né? Essas ferramentas hoje que funcionam e a importância da gente fazer essa denúncia. Mesmo sendo anônima, não tem importância, mas a questão é saber que é um dever, né, aí de todos fazer a denúncia. O Ministério Público também. É Também. Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar. Aqui a gente não tem a delegacia, né, da criança e do adolescente, mas pode ser na delegacia da mulher também.
E nos locais onde tem delegacia da criança e do adolescente também pode ser feita a denúncia, tá? Certo. Aí tem uma pergunta aqui. Quais os cuidados, né, que deve ter para impedir o abuso? Quais os cuidados? Eu, como mãe, quais os cuidados que eu devo ter com meu filho? Porque às vezes a gente pensa, tá em casa, tá protegido, né? Tá em casa, tá protegido. Nem sempre é assim, né? E aí é que é o perigo, se a gente for parar para pensar, a gente até estava conversando outro dia, estava falando disso, assim, às vezes tem muitos pais que pensam assim, agora que esse negócio da pandemia, as crianças estão aqui dentro de casa e está tudo bem, né? Só que o que está acontecendo? Muitas crianças estão sendo vítimas de abuso e aliciamento pela internet, Sim. através de jogos online, através de aplicativos. Então, assim, muitos pais liberam essa criança ter rede social, de ter acesso à internet. Quando entender assim, né? Quando essa criança está no YouTube, na internet, ela entra no Google, ela está no mundo, né? E ali ela está desprotegida. E muitas vezes as pessoas pensam assim, ele tem super habilidade para lidar com computador, com celular. A criança, 2 aninhos, já sabe lá, clica lá no YouTube, já põe lá o desenho que ela quer assistir, já tem super habilidade. Só que uma coisa é essa criança que tem essa habilidade para entrar nesse mundo virtual, mas ele não tem maturidade e ele não foi educado para se proteger. Sim. Né, de uma investida, de um possível abuso, de uma possível aproximação ali. Então, é muito importante esses pais estarem atentos o quanto que, às vezes, essa criança está lá no quarto assistindo, mas ela está sendo exposta a um outro que está ali do outro lado. E aí pode ser um pedófilo, né, que muitas vezes se aproveitam, entra nesses jogos online, e aí se aproveita de uma aproximação com essa criança. Não são poucos os casos que acaba chegando, que chega para mim, de crianças, de adolescentes que jogando acabam conversando com essas pessoas, porque no jogo eles já interagem no chat, e aí depois pedem para adiciona no WhatsApp. E aí, muitas vezes, esse abusador pede para essa criança, para esse adolescente, mandar nudes, ou esse próprio abusador manda para essa criança. E nisso vai se aproximando, né? Muitas vezes fica ameaçando também essa criança. Pede endereço. Pede endereço, se aproxima. Então, e muitas vezes de uma forma, né? Quando vai ver, a criança já está envolta daquilo. Então, a importância da gente educar também para essa questão da internet, né? E entender assim, aquilo que eu falei, assim, eu não vou ter eu não estou o tempo inteiro com o meu filho, né? Eu tenho 2, um adolescente e um menor, um de 10. E aí, assim, você não está o tempo inteiro. Eu não estou 100%, mas o que eu preciso? Eu preciso conseguir educar, dar o máximo de informação, de conhecimento para que ele possa se proteger. E ele ter a certeza de que, se algo acontecer, ele sabe onde ele vai recorrer, onde ele vai correr para contar. Exatamente. Porque ele tem que ter a confiança e saber que esse assunto ele pode trazer, que eu vou acreditar. Né? Que ele pode ter uma pessoa, esse pai, essa mãe de confiança, que vão acreditar nele. É verdade. Né, que vai acreditar nele para poder falar. Então, esse acompanhamento e falar sobre os temas, conversar, dialogar sobre esses assuntos em casa é fundamental. Né? Porque, assim, eu não consigo ter 100% da proteção, porque a gente nunca sabe, infelizmente, aonde está esse abusador. Né? Mas o que eu tenho que ter a certeza que os seus filhos ele tem as informações do que pode, do que não pode, o que é certo, o que está errado, o que é um abuso, e se qualquer coisa acontecer, aonde ele vai buscar ajuda. Sim. Gente, falta 44 segundos, aí vai cair e aí a gente volta, tá bom? Combinado. Combinado, vai cair, falta 35 segundos. É tão rápido, né, Vivian? Muito rápido. A gente tem que fazer um sentado, te falei. Passar horas papeando.
umas 2 horinhas falando, porque tem assunto, né? Tem, é muita coisa, É com muita coisa. certeza. E a gente é muito carente de informação. Infelizmente, a gente é muito carente de informação. Então, isso é um prato cheio, sabe? Para a gente poder começar a traçar alguma coisa, né? Com certeza. 5, 4, 3 segundos.